Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. É um prazer imenso nessa noite estar juntamente com vocês, compartilhando um pouco mais da palavra de Deus. Eu creio que o Senhor tem muito a falar com você nessa noite e que Ele irá de encontro ao seu coração, em nome de Jesus. Gostaria de que vocês prestassem atenção comigo na palavra do Senhor no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 18, a partir do versículo 7. Nós vamos estar meditando do 7 até o versículo 12 e fazer uma breve meditação. E eu espero não ser cansativo, não extrapolar, mas trazer aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Amém? O título desse texto diz assim: O Cântico das Mulheres indigna Saul. E as mulheres, tangendo, respondiam umas às outras, e diziam: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos. E disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta, senão só o reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. E aconteceu ao outro dia, que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. E Davi tangia a harpa com sua mão, como de dia em dia. Saul, porém, tinha na mão uma lança. E Saul atirou com a lança, dizendo: Encravarei a Davi na parede. Porém Davi se desviou dele por 2 vezes. E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com Davi e havia se retirado de Saul. Amém. Irmãos, o texto no qual lemos aqui, estamos fazendo uma reflexão para as nossas vidas. Irá relatar sobre o rei Davi e o rei Saul. E o tema dessa mensagem que o Senhor colocou ao meu coração é o perfil de 2 reis. 2 reis que são tão paralelos e ao mesmo tempo tão distantes da realidade um do outro. Irmãos, vemos que o povo de Israel necessitava de uma liderança. O povo que o Senhor havia tirado do Egito com mão forte estava precisando de alguém para lhe dizer o que fazer, quando fazer e como fazer. E aquele povo ele estava totalmente perdido porque eles não sabiam seguir a ordem do Senhor como era. Talvez para nós pareça algo besta, mas como eles não sabiam, se o Senhor manda não fazer isso, era só não fazer isso. Se o Senhor manda fazer aquilo, era só fazer aquilo. É tão simples. É simples, meu irmão. Mas muitas das vezes até a coisa mais simples, por corações duros, se torna uma coisa complicada de ser feita. E o povo de Israel não estava conseguindo trilhar o caminho que o Senhor havia determinado. Tanto que o Senhor seleciona Moisés para estar cuidando do povo, o Senhor seleciona Josué para estar cuidando do povo, o Senhor chama outros juízes para estar cuidando do povo, o Senhor chama o sacerdote e profeta Eli para estar cuidando do povo, o Senhor chama o profeta Samuel para estar cuidando do povo, para que eles não se desviassem daquilo que o Senhor havia reservado e preparado para cada um deles. Porém, o povo ele via que as outras nações tinham reis. O povo enxergava as outras nações como enormes fortalezas. Eles enxergavam as outras nações como impérios grandiosos. E falavam: queremos ser como eles. Mas qual é a diferença? Eles têm rei e nós temos o profeta Samuel. Talvez a diferença está nisso. E eles começaram a pedir para Samuel, dizendo: dai-nos um rei, queremos um rei para estar nos governando. E o profeta Samuel consulta, dizendo: Senhor, os teus filhos querem um rei, porque eles viram que as outras nações vizinhas têm um rei.
É triste, meus irmãos, quando vemos que a nação escolhida pelo nosso Deus, as pessoas que são escolhidas, que foram libertas, são diferentes das outras nações, querem ser semelhantes às comuns. Aquele que está na luz, aquele que foi chamado para trilhar um caminho de luz, ele simplesmente quer ser como os comuns. E isso não agrada ao Senhor. Muito pelo contrário. Se o Senhor te separou para um propósito, se o Senhor te separou para algo, é porque Ele tem algo muito grande na sua vida, mas muitas das vezes no nosso coração não queremos trilhar a vontade de Deus e fazemos tudo ao contrário. E o povo começou a pedir um rei sobre Israel, e eles começaram a pedir para Samuel um rei. E Samuel, ele pede ao Senhor uma orientação e o Senhor permite. E foi escolhido naquela ocasião o rei Saul. O rei Saul era um rei alto, um rei formoso, um rei valoroso em guerra, e foi escolhido um homem da tribo de Benjamim e foi escolhido para ser o rei. Porém, depois de 2 anos de governo do rei Saul, os filhos de Israel, eles precisavam seguir um certo procedimento que tinham antes de lutar em qualquer batalha. No procedimento deles, o sacerdote deveria estar realizando um ritual para com que o povo depois sim pudessem estar pelejando naquela batalha. Só que ao invés deles entenderem que quem deveria estar realizando aquele procedimento não era qualquer homem que deveria realizar aquele ritual, não, era a pessoa certa. E eles tinham que esperar com que o profeta Samuel chegasse para estar realizando aquele ritual, e assim eles poderiam lutar. Porém, o profeta não chegou no tempo que eles haviam colocado expectativa. O profeta começa a atrasar, aos olhos dele, o profeta começa a atrasar. E o rei Saul, quando não via mais nenhum tipo de saída, ele resolve sacrificar. E a palavra do Senhor diz que assim que Saul sacrificou aquele animal, chegou o profeta Samuel. E o profeta Samuel chega e diz assim: o que você fez, Saul? Por que você fez isso? Como assim? O que está acontecendo aqui? Que bagunça é essa? E o rei Saul responde: Samuel, você não sabe. A culpa é totalmente sua, porque você atrasou e eu não tive outra saída senão sacrificar. E o profeta Samuel diz: hoje mesmo o Senhor está tirando de você o trono, pois era melhor você obedecer do que sacrificar. E o rei Saul, ele não consegue entender porque o Senhor havia tirado o trono dele e começou a viver daquele jeito. E a palavra do Senhor diz que isso aconteceu no 2º ano do rei Saul. Porém, o rei Saul continuou a governar por mais 38 anos. Mas eu te pergunto, meu irmão, como que o Senhor tira o trono de um homem no seu 2º ano de governo e ele permanece mais 38 anos governando? Porque quando o Senhor ele tirou de Saul aquele trono, não era apenas o cargo de rei. O que o Senhor havia retirado de Saul era a comunhão que ele tinha com Saul. O que o Senhor havia retirado de Saul não era apenas ouro, prata, diamante, ou apenas a patente de rei, apenas o chamado de rei. Não, o que o Senhor havia retirado de Saul era a sua presença. E o Senhor, ele disse: Samuel, já faz um tempo que eu rejeitei Saul. Até quando você vai ter dó de Saul? Vá até Belém e escolha um dos filhos de Jessé, porque um daqueles jovens é o próximo rei, e ele é segundo o meu coração. E Samuel, ele vai até a casa de Jessé, o belemita, e começa a contar o que aconteceu para ele, dizendo que ele vai ser um pai mais orgulhoso da nação. Por quê? Porque um dos seus filhos será o próximo rei.
E obviamente Jessé, a sua esposa e o profeta Samuel pensaram que seria o filho mais velho. Porém, não era aquele filho mais velho que o Senhor havia separado. E quando o profeta ele chega e fala, e quando o filho se apresenta até o profeta ele olha assim e fala: mas eu achei que era você. Mas o Senhor está dizendo nesta noite que não importa o que os olhos do homem estejam vendo. Não importa se o homem olha somente para a aparência, se o homem olha somente para o currículo, se o homem olha somente para aquilo que os seus olhos carnais querem ver. O nosso Deus, ele olha para o coração. E não importa aquilo que temos ou aquilo que não temos, se o nosso coração é um coração sincero diante do Senhor, temos muito a estar ganhando pela graça do nosso Deus. Até que os filhos de Jessé haviam acabado e Samuel coça atrás da orelha e fala: peraí, o Senhor disse que um dos seus filhos vai ser e todos já passaram? Alguma coisa está errada. E Jessé fala: eu esqueci, rapaz. O meu filho mais novo, Davi, está lá no pasto. E Jessé fala assim: manda chamar esse jovem. E Davi, quando estava pastoreando as ovelhas de seu pai, ele é chamado e se apresenta diante do profeta. E o profeta diz: meu jovem, você sim será o próximo rei. Talvez a família de Davi comece a ficar perdida, mas como assim o mais novo? Davi nunca lutou, Davi é um jovem. Ele é desprezado, ele não tem aquela bagagem para ser rei. Mas aquele que o Senhor escolheu, não importa de onde ele veio ou o que tenha acontecido, sendo capacitado pelo Senhor dos Exércitos, este sim é um varão valoroso, esta sim é uma mulher virtuosa, e todos nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E quando Davi ele é ungido como rei de Israel, ele espera a promessa do Senhor. Só que ele se apresenta diante do rei Saul, porque o rei Saul estava incomodado e buscaram alguém que tocasse harpa e tocasse bem. E Davi ele pega a sua harpa, se apresenta até o rei Saul e começa a cantar, começa a dedilhar, e o rei Saul ele sente alívio na sua alma. E depois de algum tempo, os filhos de Israel eles são ameaçados por Golias, e nenhum dos homens ele se prontificou a estar lutando. Mas Davi, vendo aquela situação, Davi não pensou duas vezes e foi ao encontro daquele gigante. Mesmo sem usar armadura, mesmo usando apenas poucas pedras e uma funda, Davi ele lutou, Davi prevaleceu e a vitória foi pelo nome do Senhor Jesus. O Deus de Israel venceu aquela batalha usando apenas o pequeno jovem Davi. E o povo começou a olhar Davi com outros olhos. O povo começa a enxergar Davi de uma forma diferente. Porque o profeta Samuel já havia selecionado a Davi como o próximo rei, mas não havia contado para a nação, para que Davi não corresse risco de ser morto por Saul. Mas o povo começou a ver que aquele menino era um menino importante, um menino valente, um menino importante no exército. E Davi começa a lutar no exército. E quando Davi ele começa a lutar no exército, que ele faz aquilo que ele gosta de fazer, que é servir a Deus, Davi ele faz aquilo muito bem. Davi ele desenvolve uma amizade com Jonatas fantástica, uma amizade que eu profetizo e eu creio que todos nós deveríamos ter, que era uma amizade como a de Davi e a de Jonatas. Eu creio que a amizade de Davi e Jonatas era algo que era pau para toda a obra. Se Jonatas falasse: Davi, estou precisando de algo, Davi falasse: como posso te ajudar? Se Jonatas falasse: Davi, preciso de você aqui, Davi falasse: vamos agora então. E a amizade deles era algo maravilhosa. Só que o pai de Jonatas, o rei Saul, não estava gostando daquilo, porque Davi ele estava crescendo muito. E quando o povo ia para uma guerra e eles voltavam vitoriosos,
Depois de alguns meses de batalha, todo o povo de Israel, as mulheres, os cidadãos que estavam lá presentes, faziam uma grande festa, um grande banquete, porque os nossos soldados voltaram vitoriosos. E quando eles voltaram vitoriosos, as mulheres começaram a estar cantando e dizendo que Davi feriu 10 milhares e Saul feriu milhares. Quando o rei Saul escuta isso, ele fica perplexo e começa a dizer assim: mas o que está acontecendo? Eu sou o rei. Eu sou o rei, eu que deveria ter. Eu que deveria ter essa fama que Davi está tendo, porque eu sou o rei. Eu fui escolhido pelo Senhor. Eu estou aqui lutando. Eu estou administrando essa terra há 40 anos. Mas cantam que eu feri apenas milhares e Davi feriu 10 milhares. Meus queridos, quando começamos a estar vendo e começamos a dizer eu sou, eu faço, eu fiz, o Senhor já não está mais nesse negócio. Quando começamos a dizer que nós somos dignos de receber qualquer tributo e receber qualquer agradecimento ou recompensa, o Senhor ele já não está mais entre nós. Porque a humildade é algo lindo que Davi tinha, algo completamente diferente do rei Saul. Quando Davi ele se apresentava com humildade para dedilhar a harpa, Saul ele se apresentava com soberba para derrubar a Davi. E naquele momento, há 38 anos atrás, o rei Saul já sabia que o Senhor havia tomado o trono, só que a ficha só foi cair 38 anos depois, quando as mulheres começaram a cantar que Davi feriu 10 milhares e Saul apenas milhares. E a palavra vai dizer, irmãos, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 18, no versículo 9, vai dizer que desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi com suspeita. Saul suspeitou que Davi poderia ser uma grande ameaça para ele. E Davi poderia tomar o trono de Saul. E ele começa a querer derrubar a Davi. O rei de Israel começa a querer derrubar a Davi e não querer lhe dar nenhum tipo de ousadia. Só que o texto segue um pouco mais, dizendo no versículo 10... E aconteceu ao outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. E Davi tangia a harpa com a sua mão, como de dia em dia. E Saul, porém, tinha na sua mão uma lança. E Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele 2 vezes. Irmãos, esse momento foi esse versículo, esses 2 versículos, eles foram para mim a base dessa mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Eu imagino, meus irmãos, naquele momento, na sala do trono, o rei Saul sentado no seu trono, com seus pés esticados, cheio de conforto, talvez com um suquinho de laranja do seu lado. Eu imagino um empregado abanando ele, todo confortável. E Davi sentado talvez no chão, Davi sentado numa cadeira, Davi encostado na parede, dedilhando a harpa. Porém, Saul ele tinha aquele conforto, mas a palavra vai dizer que ele estava perturbado naquele momento. O espírito mau estava sobre Saul naquele momento, e Davi estava louvando ao Senhor. E a palavra vai dizer que enquanto Davi estava tocando, segurando a sua harpa e tocando, Saul tinha na sua mão uma lança. O perfil de 2 reis. Um rei estava sentado talvez no chão, porém tocando a harpa para ajudar o seu próximo. Outro rei estava no conforto, com uma lança na mão, pronto para matar o seu próximo. Em que situação você se encontra nessa noite? Talvez pronto para ajudar aquele que um dia te feriu ou que um dia irá te ferir? Ou você está pronto para matar,
derrubar e ofender aquele que só quer te ajudar. E quando eu vi que os dois estavam com algo nas mãos, só que os seus objetivos eram completamente diferentes, eu entendi aquilo que o Senhor estava falando ao meu coração. Que não importava o que Saul tinha naquele momento, que era um belo trono, um suquinho de laranja, um empregado abanando e o coração cheio de furor e raiva, pronto para matar. Porém, Davi, com sua humildade, com seu coração com prontidão para ajudar, dedilhando a sua harpa para o rei, estava pronto para ajudar. Mas depois de um tempo, meus queridos, eu entendi a origem da inveja de Saul. O versículo 12 diz assim: E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com Davi e havia se retirado de Saul. Irmãos, quando nós estamos longe da presença do Senhor, tudo que vivemos ou tudo que presenciamos se torna uma coisa forçada. Aquelas pregações que escutamos, que dizemos assim, chega de ouvir. Talvez é porque a presença do Senhor já não está mais em nós, ou no arauto que menciona. Mas quando aquele que menciona, ele começa a falar e todos no geral começam a entender aquilo que o Senhor tem para dizer, e a verdade em suas palavras, é porque mesmo com simplicidade, o Senhor está atuando naquele momento. E o porquê Davi tinha a presença de Deus e Saul já não tinha mais. Como eu disse no começo desta mensagem, o rei Saul ele errou gravemente, porque ele não obedeceu aquilo que o Senhor tinha, ele preferiu sacrificar ao invés de obedecer. Mas quando Davi assume o trono, ele também erra. Davi ele fez um pecado muito, muito mais grave do que o de Saul aos nossos olhos. Porque nós medimos pecado de uma forma, mas Deus mede pecado de outra. Às vezes pensamos que o pecado de Davi foi algo muito superior ao pecado de Saul. Mas a realidade está longe disso. Davi, ele comete um adultério, comete um homicídio, e ele vive dessa forma. Ele toma a mulher de Urias para si e mata Urias na batalha, pois ela estava grávida e precisavam sumir com o marido dela. E Davi toma aquela mulher para ele. Só que o profeta Natã, da mesma forma que o profeta Samuel chegou para Saul, o profeta Natã chega para Davi e começa a lhe contar uma história dizendo: Davi, um homem pobre tinha uma ovelhinha e o homem rico tinha muitas ovelhinhas. Mas o homem rico, quando recebeu visita, matou a única ovelha do homem pobre. Vê se pode uma coisa dessa. E me diz uma coisa: quem da Bíblia amava ovelhas mais do que Davi? Davi fica enfurecido e começa a falar assim: não, tão certo como vive o Senhor, este homem deve pagar pelo que fez e ser morto. E o profeta Natã diz: este homem é você, Davi. Quando o profeta acusou a Saul, dizendo que ele havia errado, o rei Saul começa a dizer assim: não, profeta, foi você que errou, porque você não chegou no tempo, você chegou atrasado, você chegou fora do prazo, profeta, está errado, você que está errado. Mas o profeta Natã fala com Davi e diz: Davi, você pecou. E o rei Davi ele escreve o Salmo 51 naquele momento. E o Salmo 51 é algo magnífico de se estar lendo depois de ler 2 Samuel 12. Porque o rei Davi ele começa a estar dizendo: ao invés de acusar que o erro estava no profeta, ao invés de acusar que o erro estava na mulher que se banhou próximo à sua sacada,
o rei Davi começa a escrever dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apague as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado, porque reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim, Senhor. Contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que as armas da verdade no íntimo e oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir o júbilo e a alegria, para que gozem os meus ossos que tu quebrantaste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna-me a dar a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Aleluia. Meus queridos, o que Davi tinha não era apenas as riquezas naquele momento. Quando Saul ele tinha a lança nas suas mãos, estava sentado sobre um trono, Saul ele tinha apenas inveja, tinha apenas ódio, o mal estava sobre o coração de Saul. Mas quando Davi dedilhava a sua harpa, talvez sem ser alguém, ele adorava o nosso Deus e trazia consigo louvores para ajudar o seu próximo, porque a presença de Deus era com Davi. E mesmo quando ele tinha pecado, mesmo quando ele errou, ele buscou a presença de Deus. Um conselho que eu te dou nessa noite, meu irmão: não se preocupe com o que está acontecendo ou o que irá acontecer, mas busque a presença de Deus para que a sua vida seja edificada, para que a tua alma seja edificada e para que o Senhor venha falar contigo sempre. Que Deus te abençoe nessa noite. Muito obrigado por ter me escutado e que o Senhor Jesus possa ter falado contigo. Deus abençoe, meus irmãos. Guardem sempre a presença de Deus. Amém.